Ok. Olá, você que nos assiste nesse dia, que nos ouve pelo canal do CTMIB, tenho uma grande alegria nesse dia de apresentar uma missionária muito especial para mim, né? Nós andamos juntos por um período aqui no Brasil e eu tenho ótimas lembranças dela, do fervor evangelístico, da paixão pelo perdido. E hoje eu estou aqui com Maíra Barbosa Lima, né? Ela se formou em 2007, foi a nossa aluna em 2007 em São Paulo, trabalha no Camboja dando assistência sob preservação e também orientando famílias e crianças, né? O Camboja, infelizmente, tem um quadro triste com relação a crianças de risco. Maíra está fazendo esse trabalho há 12 anos. A sua igreja enviadora é a Igreja Batista da Vila Guarani. E nesse dia eu sinto que eu fui uma pessoa muito privilegiada de estar de frente com Maíra. Maíra, seja bem-vinda, querida. Você tem mostrado que o evangelho é prático, né? Ele se faz no outro para a glória de Deus. Maíra, por favor, se apresente melhor, fale um pouco do seu trabalho, né? Nós, tantos anos, 12 anos no Camboja, acredito que você tenha muitas experiências e é bom te ouvir. Seja bem-vinda, querida. Ó, você quer que eu fale do meu trabalho aqui? Eu Sim. trabalho, eu vim para o Camboja em 2000 eu cheguei aqui no comecinho de 2009, 2008, 2009, para trabalhar com crianças de rua, porque quando eu cheguei aqui tinha milhares de crianças na rua trabalhando, coletando lixo nas ruas. Então, assim, a minha visão era modificar essas vidas assim através da educação. Porque eles não tinham como ir para a escola, não tem ainda como ir para a escola, porque eles têm que ajudar a família no sustento da casa. Ai, ou passa, desculpa, que tem um probleminha aqui. Tudo bem. Estamos ao vivo. Estamos ao Então, eu sei, eu sei que tá, viu? Então, é que eu tenho 5 gatos aqui comigo também, tá? Então, às vezes, quando saem umas brigas aqui. Então, a minha visão era trabalhar com as crianças, tirar elas daquele convívio de trabalho para elas ir para a escola, porque através da educação podia mudar o futuro delas, né? A gente começou assim, eu fazia no começo assim, tipo um contrato com as famílias, a gente dava, tipo, era $1 por dia, que dava $30 por mês na época, para a mãe, para que ela deixasse a criança estudar. Então, assim, era o dinheiro que a criança coletava na rua que a gente dava para a mãe por mês, para que ela pudesse deixar a criança ir trabalhar no lugar não trabalhar, ir para a escola no lugar de trabalhar. Então, aí nós temos assim, foi através desse trabalho que a gente começou a conhecer mais e mais crianças começaram a se juntar ao programa, e hoje tem, acho que 2 deles que já estão na universidade, né, com esse programa aí. E também foi, assim, uma oportunidade da gente compartilhar Jesus para eles. Todos eles, a, a gente ensinava o evangelho para eles, para as famílias, para as mães, dava também orientação para a mãe, tipo assim, treinamento profissional para elas, tipo costura, fazer qualquer trabalho mais simples, limpeza, esse tipo de trabalho que elas podiam arrumar uma maneira diferente de arrumar o sustento da família. Então, assim, dessas crianças todas aí, acho que 3 ou 4 já estão, já tem umas que já foram, se casaram, outras já, porque já foram muito tempo atrás, né? Então, eu comecei a perceber também depois que, apesar de o Camboja ter um histórico assim de muito risco, de muito tráfico de menores, tráfico de pessoas, eles são tudo um pessoal assim muito traumatizado por causa do genocídio, né?
a história do Camboja é uma história meia triste, vamos dizer assim, porque eles sofreram um genocídio há 45 anos atrás. 2/3 da população foi morta pelo Pol Pot, que era um regime comunista que estava extrema esquerda no Camboja, que matou realmente todos os professores, todos os médicos. Então, assim, entre cada 4 mulheres, só uma sabia ler, entendeu? Então, assim, a maioria das avós hoje, as pessoas que têm com mais de 40 anos, são sobreviventes daquela época. E elas não sabem ler, não sabem escrever. Então, quer dizer, estava criando-se uma outra geração de analfabetos. Então, assim, as crianças, a escola é muito ruim aqui também. Então, a gente dá reforço escolar para as crianças, ensina o inglês, né? Tem bastante missionário trabalhando nessa área também. Então, a gente começou a ver as necessidades do dia a dia e começou a mudar o programa também. Então, o programa que eu comecei a ver mais foi assim, na área do aconselhamento, porque as mães precisavam de um aconselhamento para poder ajudar os filhos, porque eu não podia ter todos eles comigo, of course. Muita gente não daria certo. Então, assim, eu tenho aqui comigo essas 3 garotas, né, agora, cada uma tem o seu histórico, porque eu trabalho na prevenção do tráfico humano, na prevenção do estupro, né? Porque elas são muito exploradas na parte sexual, né? Infelizmente, tem essa conotação de tráfico sexual aqui, a prostituição, assim, é uma coisa muito, 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 muito forte, né? Uma prostituição de jovens, de meninas de 13, 14 anos na prostituição, assim, é uma coisa absurda, né? Então, se você não consegue trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo, porque é muita gente, precisaria de mais ceifeiros, vamos dizer assim, né? Mais pessoas se dispondo a isso. Então, mas não é porque elas querem, é porque vem do histórico de estupro, da família que vendeu, da família que precisou vender a virgindade dela, enfim, por aí vai a coisa, né? Então, e elas se casam também muito cedo, né? Porque a mulher aqui não tem nenhum valor, né? Então elas se casam muito cedo, têm um monte de filho, se separam também muito cedo e se dividem os filhos, né? Assim, o pai fica com um, a mãe fica com o outro. E se tiver o número ímpar, coitado, vai ficar sem ninguém, entendeu? Então ela vai ser cuidada pelo avô, pelo vizinho, pelo tio, e ela fica vulnerável nessa situação. Esse é o caso, por exemplo, da Sotia e da Narão, né? Da Sotia, mãe e pai se divorciaram e, e ela ficou sozinha na favela. Então não tinha como, ela tinha 4 aninhos, né? Estava exposta à pornografia, enfim, aquela coisa toda. Então eu acabei achando melhor trazer ela para cá, e ela hoje está com 12 anos, ela está na escola, já está na 7ª série, tá bem. Ama Jesus, já foi batizado, tudo mais. Então, assim, ela está seguindo o caminho da vida dela, né? Ela tem contato com a mãe dela, né? Eu não quebro o contato com a família, eu procuro manter os contatos com a família e trazer a mãe dela também para trazer a cura interior para elas, né? Perdão, essa a outra que estava aqui comigo, ela tinha um histórico de depressão, muita histórico de depressão, de jovem com depressão profunda, suicídio enorme por causa disso no meio de jovens. Elas se apaixonam por o primeiro que fala que eu te amo para elas e acaba se frustrando e se matando por causa disso. Então, você pega o jornal, todos os dias tem uma história de suicídio porque o namorado não quis, a outra que se joga no rio porque o namorado viu o namorado com outra. Então, esse tipo de coisa assim, sabe? Então, assim, eles têm uma insegurança emocional muito grande. Então, por isso, o aconselhamento aqui, assim, é uma coisa quase que fundamental. Fundamental. Então, é assim que eu estou meu trabalhinho de formiguinha, estou tentando fazer isso aí e compartilhar Jesus também, né? Você não é uma formiguinha qualquer não, amiga. Tu é a formiga.
Uma formigona Maíra, gorda. me conte, formiga rainha, ó, me conte, por favor, querida, so- brevemente, como foi a sua conversão? Bom, a minha conversão foi assim, um sobrenatural de Deus mesmo. Porque, na verdade, eu não tive assim, eu não me converti quando eu era jovem, não. Eu me converti quando eu tinha 42 anos, depois de uma vida assim, totalmente envolvida com droga, né? Desde os meus 15 anos eu comecei a usar droga e comecei com maconha, depois foi cocaína, heroína, e aí foi, me embalou de vez, foi, não parava, não parei mais. Logicamente, foi uma vida desregrada totalmente, né? Sem a presença de Deus, sem a presença de nada. E, mas eu acredito que Deus, ele agiu no sobrenatural mesmo comigo, entendeu? Porque eu detestava crente, começa daí, né? Não gostava nem de crente, apesar de eu morar assim no meio de duas igrejas, ter vizinhos crentes, eu nunca fui evangelizada. Nunca fui evangelizada. Então, assim, acho que o próprio Jesus me evangelizou mesmo, que eu acabei numa dessas. Eu tinha uma loja, né? Tinha uma funcionária que orava por mim, que eu nem fiquei sabendo depois que ela orava por mim. E um belo dia eu estava no farol e me deram um papelzinho, um jornalzinho da Igreja Universal. Ó. E eu fui lá e falei: eu quero ver se esse Jesus aí funciona. E o pastor falou para mim: ele funciona assim, ó. E eu fui no curso, eu enchi, assim, eu me droguei o máximo que eu pude e fui no culto. O pastor não entendi nada, não entendi absolutamente nada. E o pastor orou por mim naquele dia e eu não voltei mais. Falei, não, isso aqui não é para mim, não, sai fora. Aí um dia eu estava no meu trabalho e falei, vou no meu carro pegar o meu cigarrinho de maconha que eu tinha, tudo separadinho já no meu carro, minha cocaína, meu cigarro, minha vodka, tudo lá. E eu escutei uma voz dentro do meu carro, tipo assim, o que é a tua vontade diante da vontade do Pai? E eu falei, nossa, tô ficando louca mesmo, né? Agora estou escutando voz. Quem é que está falando comigo? E eu senti, fui pegar o meu cigarro, assim, eu senti um cheiro horrível. Eu não sei te descrever aquele cheiro, uma coisa. Foi o pior cheiro que eu senti na minha vida, entendeu? Eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque eu nunca mais fumei na minha vida. Nunca mais usei droga a partir daquele dia. Eu tinha esquecido. Eu me esqueci por 3, 4 dias que eu não estava usando droga mais, entendeu? E eu ouvi essa voz me dizendo, eu falei, nossa, isso aí deve ser coisa daquela igreja. Eu fui lá de novo, lá no pastor, e falei com ele. Eu falei, escuta, será? Quem será que falou comigo? Aí ele falou para mim assim, eu acho que foi Jesus que falou com você. Ó. E eu falei, nossa. Aí fiquei meio assim, sabe? Aí comecei a aprender da Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e quando chegou em Deuteronômio, assim, Deus falou grandemente comigo, e eu falei, nossa, eu é isso aqui, eu comecei a ler a Bíblia, acho que em 2, 3 meses eu li a Bíblia inteira, e quando chegou lá, acho que foi em Lucas, eu nem lembro onde foi, estava escrito assim, se creres e for batizado, será salvo. Aí eu fui lá para o pastor e falei, eu quero me batizar agora, e aí foi assim que aconteceu. E aí eu nunca mais eu deixei Jesus. Daquele dia em diante, isso foi, eu estou com 68 anos agora, foi com 42 eu acho que eu me converti. O meu 41, 42 eu tinha. Né? Depois de uma vida louquíssima, aí estava eu lá, rendida para Jesus, com uma vontade enorme de falar de Jesus até para todo mundo. Eu falava de Jesus, pregava para Jesus para todo mundo que eu via na minha frente. Até para o meu gato, sabe? Para todo mundo. Eu achava que todo mundo tinha que ir para o céu, entendeu? Então, foi bem por aí. Quando eu me converti também, eu pregava para todo mundo, podia encontrar uns caras falavam, não, na fila da padaria, se ele falasse do pão, já falava, Jesus é o pão da vida.
realmente, assim, eu me tornei até um pouco chata. Muitas pessoas se afastaram de mim. Meus amigos, né, que usavam droga comigo naquela época, todo mundo desapareceu, sabe? Sumiu todo mundo. Jesus fez a limpa mesmo, né? Sumiu todo Lá mundo. vem ela, né? Lá vem essa história de Jesus. Desapareceu todo mundo. Então, mas eu não podia ver ninguém. O pessoal falava, nossa, mas você só fala de Jesus, de Jesus, de Jesus. Ah, só falo de Jesus agora, não tenho mais o que falar, sabe? Então foi assim. Maíra, e como você entendeu que teria que ir para o seminário? Como foi esse tempo de preparo? Quando eu fui para o Betel, É, bom, eu conheci o Betel, como eu falei, eu comecei assim, da Igreja Universal, e depois eu vi que faltava mais alguma coisa assim naquela igreja, né? Eu louvo a Deus pelaquela porta aberta e por aquele pastor que me atendeu naquele dia lá, né? Mas eu achava que eu precisava de mais um é um pouco. pronto-socorro, né? Hã? Era um pronto-socorro, né? Foi o Tipo pronto-socorro isso, de tipo Deus, um né? pronto-socorro. Eu estava curada, né? Meio com os band-aid e tudo ok. Eu fui para a Igreja da Graça. Fiquei lá um pouco tempo, porque eu era meio que parecida com a Igreja Universal também. E um belo dia eu acabei lá na Igreja Evangélica Batista da Vila Guarani, com o pastor Nelson Bento de Carvalho, né? E cheguei lá e ele estava fazendo uma pregação assim em Apocalipse, que foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Eu falei, não, sabe como você se sente em casa? Eu me senti muito à vontade com ele. E, e eu falei para ele: olha, eu quero ficar aqui na sua igreja, sair da outra igreja com a bênção do outro pastor lá. Ele falou: não, se você acha que você tem que ir, vá. E eu cheguei, falei com o pastor Nelson, ele conversamos tudo mais, e ele falou para mim: eu falei para ele, eu tenho vontade de ser missionária. Ele falou assim: se você quer ser uma missionária, o caminho é Betel. Vai lá para o Betel, que você vai aprender bastante sobre missões lá. Porque eu tinha a vontade, mas eu não tinha nenhuma noção, né, de como Dos fazer, do caminhos, né? ministério, né, dos caminhos. Então, foi assim que eu conheci o Betel brasileiro. Que bom. É, para você hoje, o que é fundamental para um missionário transcultural? Ah, o que é fundamental, Isso. eu acho que é perseverança. Porque, assim, Isso no perseverança, âmbito. perseverança e disponibilidade, né? Porque você tem que. Às vezes eu vejo assim, pessoas assim se preparando muito, né? E se você se prepara tanto e esquece de você estar disponível, né? Então eu penso assim, Deus quer a tua habilidade, ele não quer a tua habilidade, ele quer a tua disponibilidade. Você tem que estar disponível, né? Se você se coloca disponível para Deus, eu acho que é fundamental mesmo é você ser perseverante, porque tem muito obstáculo. Os obstáculos são. Por exemplo, você veja bem, né? Quando eu vim sair do Brasil, eu não falava inglês. Eu tinha 50 anos, né? É, eu vim pela UEC, depois eu saí da UEC, mas na época eles exigiam que você falasse inglês. Quando você sai do Brasil, você não fala mais português, né? Então você tem desafios, né? Você tem que aprender a falar o inglês, tem que aprender a falar outra língua. Então, é por aí. Acho que o fundamental mesmo, eu acho que é. Disposição e perseverança. Yeah, tem tanto Bom, mosquitinho aqui. E disponibilidade, né? Se dispor para Deus, eu acho que é isso. você já falou do desafio pessoal e no serviço.
qual o seu maior desafio nesse serviço? O Desafio? serviço que você presta a essas famílias. Não vejo assim como desafio, sabe? Eu não vejo como desafio. Eu acho que desafio eu tive quando eu cheguei assim. Por exemplo, porque a gente se prepara durante anos para vir para um lugar e você chega nele e você vê que você é uma ignorante. Você é uma analfabeta, no fundo, a gente se torna um analfabeto, porque você não sabe a língua, você não conhece a cultura, você não conhece nada, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei, né, no lugar que Deus tinha me colocado para chegar, mas eu não sabia nem falar bom dia, não sabia falar nada, não sabia. Então, assim, tudo que eu aprendi, toda aquela coisa que, os cursos que você fez, tudo que você aprendeu, não valia de nada. Valia uma experiência pessoal minha. Mas para o serviço, não tinha serventia nenhuma. Nem a maneira de pregar o evangelho tinha. Você não, porque você não. Aqui, por exemplo, você não vai pregar o evangelho falando de Jesus. Você tem que começar lá da criação. Porque eles são budistas, eles acreditam que o Buda é mais velho do que Jesus. Então, ele ser mais velho, sabe mais do que Jesus, entendeu? É mais ou menos isso daí, para resumir. Então, quer dizer, todos os desafios que eu achei que no serviço é compreender primeiro a cultura, compreender primeiro a linguagem, compreender primeiro como eles pensam. Eu acho assim, para você tem que entender como é que eles pensam. E eles pensam ao contrário, eles abrem até a porta ao contrário aqui. Então, você imagina, né? Nada é igual daquilo que você tem. Né? Então, esse desafio, eu penso que o trabalho é, Cultural. é uma O coisa de desvendar vocação a mesmo. cultura. Desvendar a cultura é mesmo uma questão de vocação, não é nem que seja um desafio, entendeu? É de você fazer a coisa com amor, com disponibilidade, com uma entrega mesmo, porque você passa a ser servo. Ô, Maíra, agora você tocou num ponto que me fez surgir uma outra pergunta. Você Hum, tem isso registrado? como assim? Escrito? Assim, é, os registros da cultura, da percepção. Você nunca pensou em fazer registros? Eu estava até escrevendo um livro, sabia? Mas o meu computador quebrou e as minhas 60 páginas dançaram todas. Aí eu fiquei com muita raiva e não escrevi mais nada. Ficou tudo assim, anotado aqui, anotado ali. E um dia, quem sabe, eu ponho em ordem. Entendi. Maíra, eu vou fazer uma Né? pergunta. Qual o conselho que você daria para uma pessoa hoje que está se preparando ou que entende que tem uma vocação missionária no campo transcultural? Para uma pessoa que, Que, que que quer. entende que Deus está chamando, que tem essa vocação transcultural, que quer ir para um campo missionário. É o que eu te falo mesmo, né? Ele tem que estar preparado, mas não se preparar demais também, não. Porque o tempo Não ficar urge. só no teórico, né? Porque eu conheço um monte de gente que fica só se preparando, entendeu? E faz faculdade, faz duas faculdades, faz três faculdades, e faz seminário, e faz mais um curso, e faz aquilo. Quando ele chegar no campo missionário, ele, ele vai pegar elas, se é numa cultura similar, vamos dizer, se ele vai para o próprio servir no Brasil, é uma coisa. Mas se ele vem para um país como aqui na Ásia, que nada é igual ao Brasil, né? Tudo aquilo que você. Eu me senti aqui, quando eu cheguei aqui, eu me senti uma perfeita analfabeta. Então, assim, eu não sabia ler, eu não sabia escrever. Não, Dinho, não. Eu estou com meu gatinho aqui. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever. Então, assim, você tem que ter o preparo, claro. Mas, quando você chegar no campo, você tem que entender que você ali está ali para aprender. Você vai começar a aprender o beabá, que nem criança mesmo. Você vai começar a aprender a língua. Então, isso tudo você tem que estar disponível. Você não.
tem que estar ligado na saudade, porque bate saudade, bate ansiedade, bate solidão, né? Esses são desafios. Então, quando você se dispõe, eu penso que quando você vai para, fala para Deus, olha, eis-me aqui, tome, estou aqui, ó, eu quero ir para missões, eis-me aqui, ó, faço o que tem que ser feito, né? Então, assim, você tem que estar disponível e fazer, você tem que estar sempre disposto, né? Acho que disposição é, é fundamental. O preparo é importante, você deve se preparar, mas eu acho que o desafio, o que eu aconselho é você ter uma vida com Deus, né? Acho que o mais importante mesmo no teu trabalho é você estar numa vida com Deus, né? Você tem que, se você vai estreitar os seus laços com Deus. Hã? Isso, vai ficar uma dependência, né? Porque, que nem você falou, é começar do zero, né? Começar a Sim, ler, é escrever, começar do entender. zero. Você vê, Começar você do... tem que ter, vamos supor assim, eu tinha meu trabalho, aí eu ganhava bem, eu tinha meu salário, mas quando você deixa o teu país, você está deixando a sua família, você está deixando os seus amigos, você está deixando as suas mordomias todas, né? Você vai começar a dizer certas não para muita coisa, para suas fraquezas, aquela vontade que você tem de dar uma volta no shopping e comprar um monte de coisa que você não usa, né? Então você tem que se desfazer. Eu acho que desapego é uma coisa interessante. Eu tenho aprendido muito isso na minha vida. Desapego, sabe? Se você não dá, você não recebe. Não tem jeito, não é? A lei de Deus é bem isso. Se você está com a mão fechada, você não pode receber também. Então, se você dá, você recebe. É bem por aí a coisa. Se, se você vai para um lugar e se disponibiliza a aprender, a começar do nada, você vai largar suas mordomias, você vai largar. Você tem que esquecer essa coisa de solidão. Ai, a mamãe. Bate o saudade, corre para o telefone na saia da mamãe. Você tem que esquecer, você tem que procurar Deus mesmo, entendeu? Eu não tenho com quem. Por exemplo, aqui eu não tenho. Se eu quiser compartilhar alguma coisa, eu vou compartilhar com quem? Não tem muito tempo para me compartilhar com ninguém aqui, não. As pessoas no Brasil estão muito longe, quando eu estou acordada, eles estão dormindo, né? Agora, por exemplo, é de manhã que eu estou indo dormir daqui a pouco, entendeu? Então, não dá para você ter uma relação de proximidade com aquele que ficou para trás. Ou você abre a mão da coisa ou não, tá? Então, é literalmente saber perder. Sim, você largar, saber perder, eu não sabia que se você perde, não, que você ganha mais, né? Eu acho Ganha que eu mais. ganhei muito mais, Esse é o eu ganhei lucro, muito né? mais do que eu perdi. Você ganha mais experiência, você ganha mais intimidade com Ganhou Deus, outra língua, ganhou você, outra cultura, ganhou uma vida com Deus diferente, uma dependência diferente. sim, Ganhou demais, né? aliás, dependência total, né? Você, a dependência de Deus tem que ser total e geral. Até na comida que você come, você se torna dependente. Então, é o que eu estou falando. Eu tinha meu dinheiro, né? O meu trabalho. Você tem os seus cartões de crédito. Você tem, de repente, você não tem nada, entendeu? Você depende da doação do irmãozinho lá da igreja, que às vezes ele doa, às vezes não, né? Entendeu? Então, você tem que depender da sua fé. E Deus é uma coisa interessantíssima. Ele nunca te deixa faltar nada. Até os seus desejos mais abobados. Olha, você viu, olha só, quando eu cheguei aqui, eu, eu tinha que ir para os lugares, né? Eu tinha que. Aqui não tem ônibus. Ou você vai andando, ou você vai de moto Doppler, que é. Como é que é? É uma moto que é um táxi, né? Ou então, é tipo um. Que eles chamam tuk-tuk, é um rickshaw, sei lá. É um carrinho. É uma motinha de 3 rodas que você monta nelas e eles te levam para o lugar. Então, não tem essa coisa de ônibus, de metrô, não tem. Então, para mim, era necessário, para mim, nas favelas, visitar as famílias, era necessário uma locomoção. E eu precisava de uma moto.
Eu não sabia nem andar de moto, mas eu precisava de uma moto. Eu falei, se eu tiver uma moto, eu vou aprender a andar nesse troço aqui, né? E eu falei, mas uma moto custa caro, eu não tenho dinheiro para comprar moto. Pois Deus providenciou a moto para mim, assim, pum. Alguém aí me ligou para mim e falou assim, poxa, você tá... Eu não consigo dormir, só penso em você, caramba, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada. Você está precisando de alguma coisa? Eu estou precisando de uma moto. Tá bom, e quanto custa uma moto? Custa tanto. Então, tá bom, amanhã tá na tua conta e pau. Foi assim que aconteceu. 10 anos depois eu quis trocar minha moto. Olha só, eu quis trocar a moto. Agora tem uma moto novinha, bonitona, né? Grandona. Aí eu falei assim, bem que eu queria trocar a minha moto. Aí uma irmã, uma pessoa lá dos Estados Unidos, cara, que eu nem conheço ela, né? Não conheço ela. Ela ligou para mim e falou assim: vou te fazer uma surpresa. Quanto custa uma moto aí? Eu falei, custa tanto, né? Custava bem caro. Aí ela pegou e falou assim, então, vai lá no banco e tá lá o seu dinheiro já, me dá os dedos aí. Ela me mandou o dinheiro para me comprar a moto, assim, entendeu? Era uma moto só, uma coisinha que você pode falar, caí da moto, tive um monte de acidente, entendeu? Mas a minha locomoção veio. Às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa gostosa, diferente, vem. Deus, ele te dá os mimos também, né? Tudo que você Bom, precisa, ele cuida. Enfim, bom, é real, é real. é Eu real. também, a gente, quem faz, quem sabe abrir mão do seu braço forte, ficar na dependência, vive coisas que aqueles que acham que pode se sustentar, que é o seu braço forte. Quando a gente aprende a depender Eu de pensava Deus, assim, eu pensava assim também, né? Eu acho que eu é, não conseguia falar, não, né? Você sempre tem aquela reserva, né? A sua poupança está eu sempre lá, né? bom, você falando isso, eu achei tão interessante, porque eu vivi uma experiência muito especial de uns dias para cá. Eu lembro que eu falei, eu preciso ter um. A gente acha que precisa, né? Ai, Uhum. preciso comprar um apartamento, alguma coisa, né? Aí eu olhei assim e falei, eu não creio que tudo, não tem nada dessa vida que não pertença ao Senhor. Foi, isso daqui é tão pouco. Bom, resumo da ópera. Ganhei um. Então, assim, não. É até hilário, né? Porque você Sim, fala assim, eu falei, Deus, eu falo que Deus é um Deus que surpreende, ele te surpreende o tempo inteiro. Quando você menos espera, do nada, porque ele levanta pessoas que você nem conhece para te satisfazer as suas necessidades ou até seus caprichos também, né? e assim, de pensar que vem da onde você, assim, tudo, o coração dos homens, tudo está no controle dele. Mas assim, Tudo. privilégio muito grande de te ouvir, de ver a tua experiência, de saber que a gente tem que ter uma fé mais prática, né? Mais voltada para o Sim, próximo. E sim, eu Maíra, acho que isso é fundamental. saudades de estar com você. Ah, O que eu mais admiro na tua pessoa é a tua sinceridade. que me sempre trouxe problemas. As pessoas não gostam da verdade, amiga. Talvez nós sejamos sempre as solitárias. Você ser muito sincero acaba tendo poucos amigos, né? Mas eu prefiro ter poucos amigos e ter essa amizade com Deus, né? Amizade com Ele. Verdade. Eu acho que é mais legal. Obrigada por essa entrevista, me marcou. Bom revê-la, né? Sempre tenho orado por você. Você é uma pessoa fora da curva. Fora da curva e a sua ficha está limpa. Eu falei, manda o seu Que bom perfil. Eu falei, ainda saber bem disso. que a sua ficha está limpa. Que bom Bom te saber ouvir. disso. Bom te ouvir. As meninas muito bonitas, né? Que o Senhor continue Deixa eu te usando com chamar elas graça. para falar tchau para você, tá bom? Tá bom, Sotina vou aroma colocar. animal. Vai nem mano cancrar animal.
Não, 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 não. Ah, seu Ticato. Ah, Nem- essa é a né? Essa aqui é a Sofia. Sotia. Cadê a Meral? Mami, mami, mami. Ai, elas estão de pijama já, né? Essa é a Sotia e essa é a Isso, Naron. já é noite, João né, Samanta? Prelia. Preão para tempo. Tchau. Deus Tchau! abençoe. Obrigada, Maíra. Deus abençoe. Boa noite para vocês. E eu espero que Boa essa noite. entrevista chegue a muitos lugares, para que a gente Tá conheça uma bom. realidade, né? Espero que tenha Beijo, Maíra, ajudado em no seu alguma coisa. coração. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, querido. Tchau.